botei, está começada a gravação. Todos aqui, inclusive quem está vendo posteriormente, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa roda de conversa. E aí vou te passar para você, Adriana, para você fazer aí as honras da casa e iniciar aí o nosso evento. Um bom evento a todos. Obrigada, Rogério. Novamente, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? A gente está muito feliz hoje para a gente estar se encontrando aqui nessa roda de conversa. Hoje nós vamos estar conversando sobre a conjuntura e as possibilidades de avanço da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a partir das experiências compartilhadas no programa AGPOP SUS. Contamos hoje com duas convidadas muito queridas, muito especiais, às quais a gente já agradece o aceite do convite. A Fabiana Braga Silva, que é coordenadora do AGPOP SUS pela Fiocruz Rio de Janeiro, e a Eva Franciele Aparecida dos Santos, que é uma educadora AGPOP SUS no Paraná. E para começar o nosso encontro, a gente vai receber uma das educandas, que gentilmente vai estar colaborando aqui conosco, fazendo uma mística de abertura. Vou passar a palavra para a Marielle, que está ali junto com a Fran. A Marielle está pronta? Pode ser? Marielle de Matos Leão. Isso. Então, vamos começar. O convite especial. Por muito tempo, deixei de ser eu mesma, pois me tornei uma mãe atípica. Sou mãe de 3 filhos, sendo que o mais novo é autista. Sou como um botão de rosa que se fechou por muito tempo. Achei que se fechando e excluindo meu filho da sociedade, iria protegê-lo de tudo e de todos. Quis privá-lo até mesmo de ir para a escola, pois sei dos preconceitos e limitações. E medo, por ele não conseguir se expressar por meio da comunicação verbal. E essa, infelizmente, é uma realidade que afeta a nossa sociedade. Há 8 anos, moro na comunidade Feroz 2, e não me sentia parte e nem vontade de me socializar. E, de repente, chegou o convite da nossa educadora, e me falou sobre esse tal AGPOP SUS. Falei que iria pensar. E achei que iria ser bom, até mesmo por conta que também iria ter a tal ciranda, e ele iria ficar pertinho de mim. Foi então que aceitei o convite. Logo no primeiro encontro, senti o acolhimento caloroso de todos. E comecei a participar dos debates, das místicas, e a me expressar. Foi então que me senti parte da sociedade. E ver que posso ajudar a mudar a minha realidade e a realidade de outras pessoas. Com ação de acolhimento, assim como fui acolhida. Assim como me deram a voz, eu poder escutar também. E que tem sim lugar para mim e para meus filhos. Hoje sou uma coordenadora, da nossa oficina de artesanato. Ensino com muito amor, pois agora sei que tenho muito valor. O mundo não é feito só de dor, quando se tem amorosidade e também coletividade. E como a nossa educadora diz, que a caminhada está apenas começando. E assim, seguimos juntos e de mãos dadas, e também a esperança. Esse é um poema de superação, escrito por mim, Marielle Matos Leão. E agora eu quero deixar uma mensagem do nosso querido Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Aqui ele ressalta a importância de reconhecer e valorizar a diversidade. Muito obrigada, Marielle. Maravilha ouvir você falando, sabendo da sua história, que mais tarde acho que você pode compartilhar conosco. Obrigada por esse momento especial, viu? Muito obrigada mesmo. E agora a gente passa a palavra para a Fabiana,
que vai compartilhar conosco um pouquinho sobre o AGPOP SUS. Fabi, você quer tentar? Quer que eu compartilhe aqui? Eu posso tentar aqui, deixa eu só ver aqui se eu conseguir. Tá bem. Eu acho que eu vou conseguir, sim. Mas eu acho que se eu compartilhar agora, eu não consigo ver vocês. Então, antes de compartilhar, eu queria me apresentar e também agradecer, né? Agradecer aí o convite da Adriana, agradecer a todos que puderam estar aqui, né, com a gente, que eu acho que é sempre muito importante a gente poder estar aqui compartilhando as nossas experiências e nos fortalecendo, né, enquanto grupo. Então, agradeço aí a participação de cada um de vocês. O meu nome é Fabiana, eu sou do estado do Rio de Janeiro, município de São Gonçalo. Eu atuo aqui no meu município como agente comunitária de saúde. Estou na coordenação, né, do AGPOP aqui no Rio de Janeiro, juntamente com a Letícia e com a Brenda, que compõem a equipe juntamente comigo. E eu fiz alguns registros para poder estar compartilhando assim com vocês, né, o pouco que a gente conseguiu aqui de juntar de informações para poder estar partilhando com vocês. E espero que a gente caminhe junto aí nessa jornada, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Então, é isso, gente. Vou iniciar aqui a apresentação, e aí qualquer coisa, vocês vão sinalizando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Show. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu fiz algumas anotações assim, só para poder estar guiando um pouco aqui na apresentação. E aí, né, como foi a proposta da Adriana, né, trazer um pouquinho sobre o AGPOP SUS, né, tendo como referência aí a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, né, apontando um pouco da conjuntura, das possibilidades e dos avanços. E aí eu montei mais ou menos essa apresentação, né, com um tópico de apresentação do programa, dos objetivos do programa, né, do AGPOP SUS, a forma que ele está estruturado, né, um pouquinho do panorama do nosso estado, de como que está o programa aqui no nosso estado, e um pouquinho da discussão também de como que está aí o nosso cenário nesse momento aqui no estado do Rio. E aí, apresentando, né, o programa AGPOP SUS, ele é um curso de agentes educadoras e educadores populares, né, em saúde, e ele teve o seu percurso que foi definido desde os fins lá de 2023 até maio de 2024, que quando ele deu início aqui no estado, no país, na verdade. Ele tem, né, a educação popular em saúde, né, como referência, como método, como caminho e como horizonte, né, de experiência para promover a participação social dentro do SUS, já que se trata, né, de um programa que é voltado para a saúde e de fortalecimento da própria política. A sua construção, ela aconteceu de uma forma coletiva, dialogada e também baseada nas experiências anteriores de formação de agentes populares, que foi realizado dos movimentos populares durante a pandemia da Covid-19. Ou seja, durante o período da pandemia Covid-19, vários movimentos populares eles se organizaram para quê? Para poder estar enfrentando as dificuldades que a comunidade, né, local estava sofrendo, né, muitas questões de desemprego, né, a questão do confinamento, que muitas pessoas não puderam sair para poder estar trabalhando, ou mesmo dos desemprego, que foi altíssimo, muitas pessoas que foram desempregadas, muitos comércios, pequenos comércios que foram fechando. Então, assim, esses movimentos populares eles começaram a se organizar de forma a ir ao encontro dessas demandas que foram surgindo dentro daqueles territórios, e aí, por isso que essa formação desses educadores populares, né, pela PNEP SUS, tem até o início em 2024,
mas pelas ações dos movimentos sociais ele iniciou lá, né, no finalzinho de 2023. E aí teve a sua implementação, né, o curso oficialmente, digamos assim, a partir, né, da valorização dessas experiências, né, através da educação popular e saúde, que foram realizados por esses movimentos sociais. E aí, quando foi no dia 16 de agosto de 2023, foi, então, instituído o programa, né, Agentes de Educação Popular em Saúde. Foi formalizado essa proposta de curso, né, de formação. E aí, quais são os objetivos desse curso? Ele tem como objetivo ele constituir uma rede de agentes de educadoras e educadores populares para o fortalecimento de SUS, e aí essa rede é uma rede local, é uma rede municipal, é uma rede estadual, é uma rede nacional, ou seja, construir uma rede aonde a gente está. De quê? De agentes, educadoras e educadores populares, com qual objetivo? Fortalecimento do SUS. Porque a própria política de educação popular em saúde, ela tem em seus princípios o quê? Ela está atrelada com os princípios organizativos do próprio SUS. Então, o fortalecimento sempre vai ser do SUS, e não somente da política, né, da PNEP-SUS. Um outro objetivo também do programa do AGPOP-SUS é de fortalecer a participação popular, né, em saúde no âmbito das comunidades periféricas, urbanas e rurais em defesa do SUS. Novamente, né, assim como ele é fundamentado, né, tem como referência a PNEP-SUS, então o fortalecimento da participação popular em saúde no âmbito do SUS sempre vai ser uma das prioridades, né, da PNEP-SUS, e aí, em consonância, o próprio AGPOP-SUS. E aí, dentro das comunidades periféricas, urbanas e rurais, porque a gente entende que é onde essas mobilizações mais populares, elas acontecem, dentro das periferias, dentro dos territórios mais vulnerabilizados, principalmente. Um outro objetivo do AGPOP-SUS é de incentivar e de valorizar as práticas tradicionais e populares, que a gente vê que a gente tem ficado cada vez mais extintos, né, principalmente dentro do setor, né, de cuidado da saúde, e de comunicação e de educação popular em saúde. Ele também objetiva implementar processos formativos referenciados nas políticas de educação permanente e de educação popular em saúde. Ou seja, o próprio AGPOP-SUS, ele vem com o objetivo de quê? De fortalecer esses processos formativos. Assim, não sei se vocês, boa parte de vocês acredito que devam conhecer o EdPOP-SUS, que também faz parte desse processo formativo, que também é referenciado, né, nas políticas de educação permanente, de educação popular em saúde, focado, né, nas lideranças comunitárias do AGPOP-SUS e de atores dos movimentos sociais e populares. Esse é um diferencial do AGPOP-SUS, que ele está inserindo nesse cenário os atores dos movimentos sociais populares e as lideranças comunitárias. Porque geralmente a gente vê, quando se fala de processo formativo em saúde, geralmente a gente vê o quê? Formação para os profissionais de saúde. Então, um dos grandes diferenciais, né, do AGPOP-SUS é que ele traz esse processo formativo no âmbito da saúde, mas que o público não são os profissionais da saúde. Então, isso é muito legal, sabe? E isso, eu acho que também vem, sabe, para dar um gás também, né, a mais, né, para essas lideranças comunitárias, para esses atores desses movimentos populares. Mais um desses objetivos, né, do programa é de fortalecer as iniciativas comunitárias, né, de promoção da alimentação saudável e de combate à fome, e de contribuir com a elaboração de um diagnóstico sociossanitário, cooperando com a implementação de territórios saudáveis e sustentáveis. Então, ele traz essa proposta, né, desses objetivos, né, ao estar realizando e implementando esses processos formativos dentro dos territórios onde o curso já está acontecendo, né, a nível nacional. E aí agora eu trago para vocês um pouquinho da estrutura do programa. Ele está
vinculado diretamente na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, né, que é a SEGEPS, que está diretamente ligada ao Ministério da Saúde. Ele tem a proposta, né, pela SEGEPS, de formar 8.000 agentes de educação popular em saúde, e nisso, né, tendo 400 educadores, educadoras, com 400 turmas. E aí, como eu falei, o público é voltado para os movimentos sociais populares de diversos segmentos, sendo que o AGPOP SUS, que está sendo gerido, né, pela SEGEPS, ele está abrangendo as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, esses 8.000 agentes de educação popular em saúde vão estar dentro dessas regiões, né, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E tem a outra gestão do AGPOP SUS também, sendo que esse está inserido dentro de outra secretaria, que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a SAPS, que também é ligada diretamente com o próprio Ministério da Saúde, sendo que nessa proposta da SAPS, a proposta é de formar 3.000 agentes de educação popular em saúde, através de 150 educadores, com 150 turmas. E aí, essa gestão, né, da SAPS já é voltada prioritariamente para os movimentos sociais populares do campo, das florestas e das águas. E aí as regiões que abarcam são região norte, no Maranhão, no Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, o curso ele se propõe a formar um total de 11.000 agentes populares de saúde entre os anos de 2024 e 2025, porque ele já iniciou, né, em maio do ano passado, e a proposta é que haja a formação de 50.000 agentes populares de saúde até o ano de 2027. E essa formação dos agentes populares, ela acontece dentro do período de 6 meses. E aí, agora eu compartilho um pouquinho com vocês de como que está o panorama aqui no Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado, eu costumo dizer que nós somos privilegiados, porque o nosso estado ele começou a formação de uma forma tardia, né? Porque teve a reformulação da equipe, o que acabou gerando um atraso, né, na implementação do programa aqui no nosso estado. Eu entrei no programa em novembro do ano passado, a gente conseguiu fazer a formação dos educadores no mês de dezembro, e aí todo o processo administrativo de implementação de bolsa, de construção das turmas, enfim, de registro dos educandos, a gente foi caminhando ao longo desses meses, né, iniciais aí de 2025, e hoje nós temos já estamos finalizando esse processo de implementação da turma, onde temos 14 turmas iniciais, né, para todo o estado, e temos mais 3 que estão previstas para iniciar aí logo nos próximos meses, porque tivemos alguns educadores que, ao longo do processo, precisaram se retirar, e aí eles não podem iniciar turmas se eles não passarem pelo processo formativo. Então, a gente está só aguardando eles passarem pelo processo formativo para que eles possam estar assumindo a turma deles. Então, a gente está aí na previsão de ter, pelo menos para essa etapa, um total de 17 turmas, e cada turma contém 20 educandos e um educador. E aí a gente pensa assim, né, poxa, mas a proposta da educação popular, né, trabalhar sozinho realmente é complicado. E aí o que a própria coordenação, né, nacional sugeriu e os próprios movimentos sociais também adotaram, só um instantinho, adotaram foi de quê? De ter o educador, que é aquele que vai estar vinculado à Fiocruz, né, que é o educador bolsista, e de ter mais um apoiador, que também é aquele trabalhador, trabalhadora, que está ali dentro do movimento e que vai estar apoiando também essa turma aí nesse processo formativo. Um grande diferencial do AGPOP SUS também foi que, apesar de ter ocorrido
entrevistas, processo seletivo, os movimentos sociais que indicaram os educadores para poder estar atuando como educador, né, dessas turmas. Então, foi dado muita autonomia e a gente acredita que isso também fortaleceu muito, né, os próprios movimentos sociais a partir do momento em que eles puderam estar indicando quem são esses atores, né, que estariam ali assumindo essas turmas, entendendo que também, por fazer parte daquele território, já vai haver essa proximidade com a turma, né? Porque quem vai ser esses educandos? São os trabalhadores daquele território, são os moradores daquele território, onde aquele movimento ele já atua. Então, assim, ao chegar na turma, eles vão se deparar com seus pares. Então, isso é um outro diferencial bem legal assim, do AGPOP SUS. Em relação ao nosso calendário, as turmas elas estão iniciando agora nesse mês de maio. Então, a gente já vai estar iniciando as turmas agora no mês de maio, e aí, contando a partir de maio, seguido de 6 meses. Então, com uma previsão aí para estar encerrando essa primeira etapa aí em outubro. Há também uma previsão para a realização de uma amostra, né, estadual. Eu não sei em relação à amostra nacional, ainda não conversamos sobre isso. Mas já está previsto uma amostra estadual. Então, vamos também estar trabalhando nesse encontro, né, geral das turmas, para poder estar compartilhando as experiências, as vivências que foram construídas ao longo do processo. E aí os territórios, né, onde as turmas vão estar acontecendo, elas estão distribuídas da seguinte forma. Nós vamos ter 2 turmas na Baixada Fluminense, que é em Queimados e Nova Iguaçu. Vamos ter 8 turmas na região metropolitana, mais ali na área do centro mesmo, do Rio de Janeiro. Uma turma na região norte fluminense, que é lá em Campos do Goytacazes. Uma turma na região sul, que é no município de Itatiaia. Uma turma na região da Costa Verde, que é em Angra dos Reis. E uma turma na região dos Lagos, que vai ser em Cabo Frio. E aí, assim, né, como eu disse, nós estamos ainda nesse processo de estar iniciando, né, as turmas. E um desses cenários que tem se apresentado, né, e desses desafios, né, que a gente tem encontrado, a gente vê que a gente tem passado por um cenário, né, de uma conjuntura que tem permitido essa retomada dessas estratégias de ampliar as ações da PNEP-SUS, né, iniciado aí, né, na gestão com o novo presidente Lula, e que também foi iniciado, né, com a nossa ministra anterior, Anísia Trindade, dando seguimento agora, né, com o atual ministro, que é o Alexandre Padilha. E dentro dessas estratégias, né, de retomada temos, né, de retomada de fortalecimento da PNEP-SUS, nós temos o próprio AGPOP SUS, né, assim como o EdPOP SUS, né, que também ambos têm essa proposta de formação, né, de agentes populares de saúde no âmbito nacional. E sendo que um tem como público-alvo os agentes comunitários de saúde, né, que são o EdPOP SUS, e o AGPOP SUS já são as lideranças comunitárias, os agentes populares locais. Mas, assim, ainda que tenhamos, né, essa abertura política, a gente sofre ainda, assim, alguns embates para o enfrentamento, principalmente dessa lógica hegemônica, né, de funcionamento, principalmente dos serviços de saúde, que é muito verticalizado, né, e a nossa resistência é justamente essa, de construir essa relação horizontalizada, né, de cuidado, né, em relação à educação popular e saúde, e que tem justamente em um de seus princípios, né, esse compromisso com a construção do projeto democrático e popular. E aí, construir esse projeto democrático e popular vai requerer da gente todo um envolvimento em um debruçar de tempo, sabe? E de diálogo, de amorosidade, e de resistência, e de insistência, que é o que nos fortalece e é o que nos dá fôlego para a gente continuar seguindo.
porque a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta dentro do nosso território. E para a gente conseguir romper, muitas vezes, né, com essa lógica, vai exigir um esforço, não somente, né, de forma individual, mas principalmente de forma coletiva, porque é no coletivo que a gente consegue romper essas lógicas verticalizadas, na verdade. E nisso nós situamos a própria educação popular em saúde, que é um caminho, que a gente acredita que é um caminho que é possível e que envolve outras coisas, né, como o investimento na participação da população vulnerabilizada, na construção e no fortalecimento desses processos de enfrentamento, e que a gente entende também que requer, para que isso também venha a ter mais consistência, ou uma forma de estar instrumentalizando também esses movimentos, é ter uma formação emancipadora, sabe? Que fomente esses movimentos reivindicatórios de melhorias para a saúde. Porque a gente entende que quando a gente tem os instrumentos, né, nas nossas mãos, à nossa disposição, a gente consegue ir, né, para esse enfrentamento de uma forma mais embasada. Então, assim, a gente vai para esse enfrentamento buscando, né, essa melhoria para a saúde, essa melhoria para a nossa qualidade de vida, essa melhoria na garantia de direitos sociais. Então, a gente vai de uma forma mais organizada. E um desses grandes desafios que a gente se deparou aqui no estado do Rio foi justamente de formar as turmas. Ah, mas como assim, Fabiana? Formar as turmas deveria ser a parte mais tranquila. Para a gente não foi. Por quê? Porque a gente entende que esses processos formativos para os territórios, bem como esses desdobramentos, né, que essa formação ela se propõe, né, a contribuir dentro desses territórios e dentro desses movimentos, ela vai enriquecer muito essa população. Só que a gente sabe que se trata de trabalhadoras e trabalhadores de periferia, moradores de periferia, né, e que estão optando em buscar uma compreensão, né, da sua realidade, para além das necessidades individuais, sabe, mas, assim, pensando na importância desse desenvolvimento local, cultivando essa transformação social, cultivando essa construção de uma prática educativa mais crítica, mais transformadora de realidade, mas ainda assim se trata de trabalhadores de periferia. Ainda que eles tenham esse pensamento, sabe, esse anseio emancipatório, isso não os tira desse lugar de trabalhadores, de trabalhadoras. Então, dessa forma, o que a maioria dos educadores, né, que a gente foi construindo junto, optou, né, ou adotou como estratégia. A maioria desses encontros, né, vão ser realizados nos dias que, na verdade, deveriam ser os dias de descanso desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, né, mas que ainda assim entenderam a importância dessa formação para a comunidade onde elas residem e aonde elas resistem. Então, boa parte desses encontros vão estar acontecendo no final de semana, sábado ou domingo, porque ao longo da semana as pessoas estão, né, nos seus trabalhos. Então, assim, superar esse entendimento, né, de que o conhecimento da população é insuficiente para o cuidado com a sua saúde, e entendendo que esse é um pensamento historicamente enraizado e que a gente precisa estar superando, e nessa perspectiva, né, que encontra aí os desafios para o avanço para as ações, né, de educação popular em saúde. Boa noite. Boa noite. Visto que se faz necessário, né, o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas mais incisivas, né, de garantia de direitos. Então, é isso, pessoal. Com licença, perdão atrapalhar. Eu cheguei muito atrasado? Mais ou menos. A gente já está encerrando aqui a primeira parte da apresentação, mas é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha dado para entender. Não sei nem como é que ficou meu rosto aqui na câmera, mas é isso.
Obrigada. Aí, quando encerrarem a primeira parte, vai começar os sorteios? Eu acho que houve alguma confusão. Bom, vamos lá, vamos acolher o pessoal que está chegando. Não, é que Bom, me primeiro, passaram esse É link, né? invasão, é melhor começar a pôr Pediram, as pessoas para fora, Adriana. pediram Pix de R$ 15, né? Porque aqui ia ter sorteio de cesta básica. não, querida, aqui não, tá? Aqui nós estamos fazendo uma roda de conversa sobre educação popular em saúde, tá bem? Bom, eu queria agradecer a Fábio pela sua fala. Você trouxe um resgate, né, conceitual da história também do AGPOP SUS, né, enquanto iniciativa da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. E tem vários desafios que você trouxe, que você apontou para a gente dentro do cenário em que vocês estão desenvolvendo as turmas, né? Agradeço muito, viu, Fábio, é bem valiosa as considerações. Nós vamos passar também agora para a Eva Franciele falar, e depois a gente vai estar sanando as dúvidas que estão aqui no chat, algumas que já chegaram, ok? Então, a gente pode passar para a Fran. Boa noite, então, gente. Eu me chamo Franciele, sou educadora do Eu AGPOP queria SUS. saber por que me removeram. Oi, você poderia se apresentar, por favor? Eu tô aqui pela minha cesta básica, que eu paguei Como é seu nome? R$ 15. Como é seu nome? Renata. Renata, esse grupo, ele não se trata de cesta básica, né? Nós não solicitamos pagamento de nada. Adriana, não perca tempo, isso é invasão, eu estou pondo para fora, não deixe entrar de novo. Não, gente, é porque esse Hernat falou que era pago pra entrar na reunião. É por isso que ele tá tirando todo mundo, ele é golpista. Então, a gente pede para retirar, porque aqui a gente não vai sortear nada, não. Por favor, retirar logo aí essa pessoa, gente. Por favor. Esse Hernani divulgou no Facebook que teria cesta básica para todo mundo. Ele é um golpista, um vagabundo, um safado. O que está faltando aí, pessoal? Hernani, por favor. Tirar logo. Isso aí não tem Como é que nada a a gente ver. pode fechar o áudio de todo mundo? Pelo Meeting eu não sei trabalhar, Rogério. Eu já fechei aqui a live, não entra mais ninguém, a não ser pedindo. E aí, se tiver mais alguém se manifestando dessa forma, a gente vai retirando. Isso, ótimo. Isso, Obrigada, Rogério. sumariamente, por favor, vamos seguir o nosso trabalho. Ótimo. Fran, você está Posso pronta? continuar? Estou. Por favor, então, boa noite de novo, gente. Eu me chamo Franciele, sou educadora aqui da cidade de Guarapuava. E, primeiramente, eu queria fazer um agradecimento para a Fabiana, também para a Adriana e para a Palu, por dar essa oportunidade para a gente estar aqui contando a nossa experiência. Hoje nós estamos aqui com alguns educandos da minha turma. Meu Deus. Também, hoje nós vamos trazer, então, as nossas experiências e desafios, e também o desenvolver da turma com o andar. Então, quase todos os educandos, os que estão aqui, eu creio que todos é a primeira experiência dentro de uma formação de educação popular, e agora a gente já está no nosso quinto encontro, e também agora nesse quinto encontro a gente está se identificando como uma família AGPOP SUS. E a partir do AGPOP SUS a gente conseguiu criar formas para ser uma ação permanente. Veio a criação da Associação Rede Mulher, que no caso não é só mulheres que participam, também tem os jovens, os companheiros das companheiras. E também agora a gente está com o propósito da cozinha solidária, porque em Guarapuava não tem nenhuma ação desse tipo, né, restaurante popular, e a gente quer trazer
a Cozinha Solidária, junto com a turma, a gente está se organizando também com os colaboradores que estão colaborando com a gente para nós estar desenvolvendo essa ação em combate à fome aqui na nossa região. E também queria trazer para vocês como foi gratificante para nós, para mim como educadora, para os educando, esse fortalecimento aqui dentro das nossas comunidades. Aqui, o nossos educando é de 2 comunidades, Charquim e Feroz 2, também aqui do lado, quase junto com a nosso bairro Feroz 2, tem a Cidade dos Lagos, que é uma cidade que mais desenvolvida, e quando você entra aqui na Feroz, você já se depara com o cenário que não tem escola, não tem UBS, e a gente está aí nessa luta coletiva para estar buscando também temos as hortas comunitárias, tem uma educanda nossa que ela é representante das hortas comunitárias em Guarapuava, a gente sempre que pode está ajudando ela, indo nas reuniões e tentando fortalecer também. Temos uma horta comunitária aqui no Feroz 2, que a horta aqui é um local, uma reserva ambiental, e agora a imobiliária chegou e quer construir em cima, então a gente vem enfrentando vários obstáculos no caminho, porque o povo não consegue se desenvolver aqui no Feroz 2, até por conta da Cidade dos Lagos, né, que é outro propósito que eles têm, e a gente está sofrendo nessa parte, mas vamos continuar a luta e vamos formar a Cozinha Solidária e vamos ajudar as pessoas e junto com a coletividade, e assim o nosso desenvolver. Eu fazia parte do movimento MST, faço ainda, né? Mas agora eu optei mais pelo âmbito aqui da área urbana, em Guarapuava, e estamos fazendo um trabalho aqui. Também temos nossa turma, foi dividido os NBs, temos a coordenação, os relatores, o Alessandro, a Rafaela, que estão aqui, que são da comunicação, e a gente tenta organizar assim para cada um fazer sua parte e nós dar seguimento naquilo. Então, muitas vezes aqui, como nós não temos escola, os pais têm que tirar, muitas das vezes, o dinheiro da mistura para estar pagando o voo escolar para os filhos. E também, Guarapuava, ela tem um cenário, assim, de muita violência contra a mulher, muitos casos de violência, feminicídio, e nós sempre estamos desenvolvendo ação para nós estar trabalhando essa parte. Agora, a gente participou de uma marcha contra a violência à mulher, junto com as UBS, estamos tentando, nós, a turma de PopSUS, está tentando criar esse vínculo com as UBS, também participamos dos conselhos local, estamos indo junto com a turma e ocupando os espaços, né, que acho que é nosso direito de voz, de estar presente nos espaços e onde vai, todos nós vamos junto nessa caminhada, e está sendo muito rico isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Então, é isso, acho que um pouco da nossa experiência, às vezes a gente fica um pouco nervosa, né, por conta mas as nossas experiências é essa. E agora, a gente, dia 18, nós já estamos indo para o último encontro. No último encontro, igual a gente conversa com a turma, né? Eles não querem que seja o último encontro. Então, a gente está desenvolvendo ação permanente para a gente dar continuidade nessa coletividade, porque foi muito rico. Também, eu queria passar um pouco a experiência para vocês da nossa... O quinto encontro agora, que foi o último, né? Ainda tem mais um, mas o último que a gente fez agora, a gente fez as escrevivências para as pessoas conseguir resgatar a história de vida delas.
E foi um momento muito rico, onde cada um conseguiu trazer as experiências de uma forma assim que, nossa, teve um acolhimento assim gigantesco, porque às vezes a gente olha aquela pessoa, a gente não sabe o que ela passou, o que ela está passando. E aqui a gente se tornou uma família desde do acolhimento, quando aquela pessoa está passando por uma dificuldade, ou se ela já comeu, se ela trouxe o prato, se a família dela está bem, quando tem um filho que não está bem, uma se preocupa com a outra. Igual agora a gente tinha uma educanda que o marido dela estava na UTI até hoje, faleceu, a gente se solidarizando, e hoje até ficou colocado aqui que depois da reunião a gente vai lá dar uma força para ela nesse momento. E acho que o sentido da vida é esse, essa coletividade, esse amor ao próximo, essa amorosidade, né? E também a gente está muito feliz. Agora, no último encontro, chegou nosso material, né? Que igual a gente tenta passar que chegou, porque agora que vai iniciar a caminhada. Agora que vamos dar início na caminhada de nós, ir a campo e dar o melhor de nós. E a minha turma é maravilhosa. Acho que é isso. Se eu for lembrar mais alguma coisa, ou alguém quiser fazer alguma pergunta. Maravilha, Fran, fantástico. A Fábio já levantou a mão, aí a gente vai organizando as inscrições, né? Vou passar para a Fábio fazer a pergunta, e depois eu vou provocar você algumas coisas também, já porque eu te conheço, né, Fran? Você e a turma aí, meus xodós aí. Aí a Fábio também, e na sequência o Hernande vai fazer uma fala. Obrigada, viu? Fábio? Fran, nossa, eu estou ouvindo você falar e já estou tipo assim, começa logo! Porque é assim que fica, né? Dá logo o gostinho da gente querer começar logo. E uma coisa que você trouxe agora, né? Eu acho que é isso, né? A gente acaba construindo laços, né, durante esses encontros e que a gente leva para a vida, sabe? Eu me lembro que eu fui educadora junto com a Irene, do EdPop SUS, e a gente tem o grupo, né, dos educandos e educadores até hoje. E assim, sempre que é possível, a gente está sempre se apoiando, a gente já foi em casa de educanda para fazer faxina, enfim, sabe, são esses detalhes que a gente pensa assim, é só um curso, não é só um curso. E principalmente, e não somente de fortalecimento de laços, mas principalmente de expansão de territórios, porque, horta comunitária que vocês falaram, então, assim, são várias coisas que, sabe a rede que vai tecendo, sabe? Então, assim, a massa, sabe, da educação popular é isso, né? Ela vai inserindo novos atores e fortalecendo aquelas ações que a gente já tem dentro do nosso território. E uma coisa que eu queria só compartilhar também é que a gente, aqui no Rio, como eu disse, nós somos privilegiados, né? A gente nem começou, mas os nossos materiais já chegaram, Fran, a gente acabou, não vou dizer me aproveitando, né? Mas a gente acabou sendo privilegiado mesmo, né, pelas experiências não tão positivas das turmas anteriores, né? Então, como o nosso início está sendo tardio, muitas coisas do que vocês foram vivendo, a gente foi aprendendo com esses erros, e aí foi quando o programa também foi superando e foi avançando. Então, é mais ou menos isso, o Hernande. Obrigada, Fábio. Vou fazer um comentário sobre isso também daqui a pouco, mas vou passar a palavra para o Hernande. Obrigadão. Bom, boa noite a todos e todas. Como eu disse lá no início, quando a gente estava só jogando conversa fora, é muito bom ver esse povo do Paraná aqui, Paraná que também é minha terra, né? Eu fiquei assustado aqui com esse povo invadindo, mas pelo menos dessa vez eles eram mais engraçados do que violentos, né? Embora seja sempre um risco essa questão dessas invasões, isso significa que a nossa divulgação está excelente,
que está chegando até em gente que não tem o que fazer, que fica invadindo as reuniões dos outros, né? Mas eu queria dialogar com as meninas. Não, primeiro, assim, parabenizar, porque eu acho esse trabalho, assim, qualquer trabalho que tenha esse objetivo de dialogar com o povo, com os movimentos sociais, eu acho que é fantástico. E se isso passa por dentro do SUS, e de preferência de uma maneira remunerada, que as pessoas não tenham que trabalhar no fim de semana, melhor ainda, né? Eu acho que esse negócio da gente, nós, povo, termos que ser sempre aqueles que aceita e que abre mão, que faz fim de semana, que faz... Eu acho isso péssimo. Eu acho isso péssimo porque tem muita gente ganhando muito dinheiro nisso. Nós não temos um problema com falta de dinheiro. Mas meu assunto nem era esse, era mais só para um panorama. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão da metodologia, porque a educação popular, Paulo Freire, é uma filosofia, é um modo da gente levar a nossa vida, é uma pedagogia, é um pensamento crítico, é política na veia, mas ele é também uma metodologia, né? Educação popular pressupõe uma metodologia dialógica que considere os saberes prévios das pessoas, assim como a educação permanente também, que a metodologia da educação permanente nada mais é do que uma cópia de Paulo Freire. Então, pressupõe tudo isso também. No entanto, a gente vê muitas, e essa semana mesmo eu dei um parecer para um artigo que se dizia de educação popular, de extensão popular, e ele era 100% transmissivo. 100%. Eu não sei nem se as pessoas percebem isso. Eu já vi educadores e já vi os nossos próprios movimentos lidando com a educação popular de uma maneira 100% transmissiva, mas com um discurso crítico muito forte. Então, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês lidam no curso e também na vida de vocês com esse aspecto metodológico da educação popular? Bom, a gente pode ver se tem mais alguém inscrito aqui. Eu estou controlando, porque ainda tem gente querendo entrar na sala. A Norma, acho que depois da fala da Norma, a gente já podia passar para as respostas, né? E na sequência da Norma, eu também quero fazer uma fala. Boa noite, gente. Eu sou Norma, sou aqui de Petrópolis, atuo aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Já fui educadora do EdPop SUS também, desde 2013, né, Fabi? Já trabalhei com a Fadina, já nas educadoras. E agora eu estou no apoio aí à coordenação da rede junto com o Rogério. Me desculpem até o atraso, mas tive uma intercorrência pegando as crianças na escola, e aí atrasei um pouquinho a entrar. Já entrei aqui com meu coração batendo, que eu vi que estava havendo uns probleminhas, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Eu queria perguntar para as meninas o seguinte, eu escutei principalmente a fala, cheguei no finalzinho da fala da Fabi, mas escutei a outra fala, e aí eu ouvi ela falando sobre os conselhos locais, enfim, essas estratégias, né, da política, que é o que a gente está procurando discutir aqui hoje, o EdPop, principalmente o AGPOP, né, hoje experiências aí mais relacionadas com o AGPOP. A gente sabe que o EdPop estava muito focado para os profissionais do SUS, principalmente os agentes comunitários, tinham uma certa articulação com o SUS. E eu tinha uma preocupação, né, eu queria escutar um pouquinho com relação a essa estratégia do AGPOP, porque é uma escala bem maior no momento, é uma iniciativa da política que tem uma escala maior, tem uma meta de atingir, né, muito mais pessoas, do que o EdPop, que está tendo uma iniciativa um pouco menos ambiciosa no momento. E aí eu tinha essa preocupação, como é que o AGPOP vai se relacionar com o SUS, com o sistema, será? E aí eu ouvi a fala da Eva, né? É porque falaram Fran, mas acho que é Fran também o apelido, né? E aí você falou, né, de uma experiência aí do pessoal articulado com os conselhos locais de saúde, eu fiquei toda animada. Depois eu só queria escutar um pouquinho dessa experiência aí, como é que vocês estão se articulando com o SUS, com os conselhos locais, enquanto iniciativa
é inserida no próprio curso, no AGPOP. Depois, se puder falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigada, gente, era isso. Obrigada, Norma. Bom, eu queria fazer algumas considerações, né? Algumas pessoas estão na sala e não me conhecem. Eu sou Adriana Palu, não me apresentei. E aqui no Paraná eu sou coordenadora estadual do AGPOP SUS e do EDPOP SUS 3. Então, em relação ao AGPOP SUS, quando a Fábio fala assim, olha, a gente até está numa condição privilegiada porque já recebeu o material. Nesse sentido, eu queria dar um destaque, porque essa iniciativa de formação de agentes populares de saúde, ela se espelha assim, em várias iniciativas de movimentos populares, principalmente no período ali da pandemia, né? Não só desse, claro, porque historicamente a gente tem isso já da militância, dos movimentos populares, mas de modo muito especial ali, porque respondeu algo que institucionalmente o governo não dava um direcionamento e o povo pelo povo se ajudou e se cuidou. Então, foi muito expressivo, muito significativo. Mas vem também em resposta a uma proposta que foi aprovada nas 3 instâncias das conferências de saúde e que culminou na 17ª Conferência Nacional da proposta de se oferecer processos formativos no âmbito da educação popular em saúde. Então, isso é uma proposta do movimento, da mobilização popular, né, mesmo organizada, instituída através de controle social, mas que veio como resposta a essa demanda. Esse é um ponto. Como a AGPOP SUS é uma primeira iniciativa sempre tem arestas que vão se ajustando, né, que vão sendo corrigidas no decorrer do processo. Então, o caminhar se faz caminhando, né? Nosso mestre mesmo dizia. E aí, nós sofremos uma pressão, vou até me corrigir, nós estamos sofrendo ainda uma pressão muito grande da oposição no cenário político. E isso demanda, para vocês terem uma noção, um controle permanente do Tribunal de Contas da União de todas as contas do AGPOP SUS. Então, eu nunca vi um processo tão burocratizado como acontece nesse, mas é por conta mesmo da retórica do povo dizendo que estava se dando dinheiro para movimento popular, né? A ideia não é dinheiro, ninguém está distribuindo dinheiro para ninguém. O AGPOP SUS, ele tem um produto para ser entregue no final, um produto final. O processo formativo, ele demanda o cumprimento de várias etapas e de produtos. Então, o que a gente tem, por exemplo, no Mobiliza Mais, que é um processo de formação que a CEAP faz, que é do Rio Grande do Sul, ela faz no Brasil inteiro, uma única instituição. O AGPOP SUS, ele teve essa ousadia, vou dizer essa palavra, de democratizar esse processo formativo, e começando pelas bases. Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho vivenciado no AGPOP SUS é a mobilização das bases, o quanto as pessoas estão se reconhecendo como sujeitos dessa história. É a fala que a Fran e a Mirelle trouxe para a gente agora há pouco, né? A Mirella, uma mãe atípica, que não se reconhecia como parte dessa sociedade, que não se reconhecia como uma pessoa que poderia fazer a diferença dentro da sua comunidade. A partir do AGPOP SUS, hoje ela coordena as oficinas de artes na sua comunidade. Então, trazendo ela para junto desse coletivo. Então, isso transformou a vida dessas pessoas. Essa é uma delas, né? Ela citou ali a horta comunitária, a rede de apoio que se consolidou ali entre os educandos e educadora, né? Então, eu acho que esse objetivo do AGPOP SUS tem se dado de diferentes maneiras, em diferentes cenários, mas tem se cumprido o objetivo que foi realmente fortalecer essa participação popular em saúde no âmbito dessas comunidades periféricas, urbanas e
culturais em defesa do SUS e dos direitos sociais. E aí eu acho bem interessante, quando o Hernande traz a questão da metodologia, eu sou bem encantada com a proposta do AGPOP, porque o primeiro encontro a gente fala sobre o que é ser educador e parte do conhecimento daqueles sujeitos, né? A gente trabalha mesmo os moldes do círculo de cultura e outras estratégias, né, pedagógicas. Mas o segundo momento, o segundo encontro, a gente trata do quem é o povo brasileiro. E é muito interessante, porque, por exemplo, aqui no Paraná a gente tem uma turma só de haitianos. E aí, quem é o povo brasileiro? Né? Se a turma toda é de haitianos, mas haitianos que vivem no Brasil. Então, eles fazem uma análise a partir da realidade deles, né? Então, foi interessantíssimo as discussões, os compartilhamentos, né? A reflexão crítica sobre o que é a vinda deles, os desafios e como eles se organizando coletivamente, enquanto um movimento de base, né? Desse povo migrante, o quanto eles podem estar driblando as adversidades, os desafios e assim por diante. Então, tivemos uma avaliação do Paraná agora muito recente, foi segunda-feira, em que nós escutamos dos líderes dos movimentos que constituem a CPP, que é o Conselho Político Pedagógico do Estado, a fala deles dizendo, apesar de, né, não termos aqui tudo que o edital previa inicialmente em tempo adequado, não houve uma avaliação negativa em relação ao AGPOP, no sentido do que ela está proporcionando na vida das pessoas que estão participando desse processo. Até mesmo de aproximação com o SUS, porque no quarto encontro deles, eles fazem no tempo comunidade, porque a gente adota a metodologia de alternância, eles vão aos serviços, não só à unidade de saúde, ao CAPS, ao CRAS, a toda a rede, né, que precisa ter no sentido da saúde como um conceito amplo, né, ela tem que trabalhar a questão intersetorial. Então, todos aqueles que, de alguma maneira, contribuem ou criam, né, dificuldades, desafios para a promoção da saúde, para a promoção da qualidade de vida das pessoas nos territórios. Então, esse destaque eu também queria trazer, que o AGPOP SUS tenta trazer a comunidade para perto dos serviços. E o EDPOP SUS, alguém perguntou aqui no chat a diferença, né? O EDPOP SUS, ele também mudou a configuração. Antes ele é prioritariamente para agentes comunitários de saúde e combate a endemias, mas hoje nós temos um percentual de vagas para outros trabalhadores da saúde. Então, eu tenho hoje educandos inscritos que são técnicos de enfermagem, que são enfermeiros, que são técnicos administrativos, né? E eles vão poder fazer o EDPOP SUS, mais as lideranças comunitárias. Então, hoje também mudou essa abordagem dentro do EDPOP. Mas o EDPOP, ele tem um aprofundamento teórico mais consistente, mais substancial, até porque são 17 encontros, né? É um curso de aperfeiçoamento, tem que ter nível médio, e o AGPOP SUS não, né? Já é um curso com 6 encontros, um encontro mensal, alternado com tempo comunidade, onde eles fazem um trabalho de acordo com cada um desses encontros. E mais ainda tem um último encontro, que a gente chama de encontro coringa, que diante da realidade daquela turma, é que ele elege a temática daquele último encontro. Então, eu posso estar falando sobre soberania, a promoção da alimentação saudável, combate à fome, eu posso estar falando sobre violências, então aí depende da realidade de cada território, tem essa questão também. Então, existem muitos desafios que o AGPOP vem enfrentando, mas eu tenho dialogado com o pessoal que a segunda etapa, né, o próximo semestre, as coisas vão rodar muito mais tranquilas, porque a dimensão é enorme. Para vocês terem uma ideia, são 400 turmas que são financiadas pelos CEGETs e que estão sob a coordenação da Fiocruz do Distrito Federal. 150 turmas são financiadas pela SAPES e coordenadas pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, a FAB tem tem as turmas do Rio de Janeiro que são coordenadas por Brasília, né? E a instituição Fiocruz Rio de Janeiro ficou com a região pantaneira, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, né? E ficou com a região amazônica. Nessa região amazônica, eles têm os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Então, são 150 turmas. O quantitativo desse é 11 mil pessoas, 11 mil educandos. É um volume muito grande, né? Por isso a gente teve tantos desafios, né? Principalmente questões de financiamento e assim por diante. A logística para distribuir esse material, né? A questão da Fran, por exemplo, chegar no último encontro, só agora que chegou o material. O Rio de Janeiro, ele adotou um outro calendário, começou em 2025. Brasília começou em 2024, mas se a gente não tivesse começado em 2024, não ia ter nenhuma turma, nem do Rio. Então, foi muito importante ter começado mesmo em condições adversas, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Aí eu vou passar a palavra para a Fábio e para a Fran compartilharem essa questão da metodologia, o que isso está representando para vocês, e a Norma também falou sobre a questão de estar associado aí à questão do controle social com conselhos locais, etc. Então, Fran e... Eva Franciele, tá, Norma? Por isso que e a gente acaba chamando de Fran, né? Vocês querem falar? E na sequência eu passo para a Estela. Eu posso falar? Fran, posso falar? Tá. Pode sim. Tá bom. Então, como que a gente tem entendido, né, essa questão da metodologia? Eu acho que a Adriana trouxe até de uma forma mais explícita, né, como que ele tem ocorrido, a metodologia do curso, e acho que é mais a minha fala é mais na questão mesmo de entender que a metodologia ela vai estar vindo e vai estar sendo também tecida, né, construída dentro de cada território, porque cada um vai ter a sua particularidade. A gente, inclusive aqui no nosso território, no nosso estado, a gente vai ter turma que vai estar acontecendo dentro de territórios indígenas, então, para a gente é algo bem, bem novo e desafiador. E aí eu acho que vai, além do que já vem proposto, né, pelo próprio curso, né, lidar, né, com essas experiências, com esses desafios que vão estar se apresentando, mas sempre levando em consideração, né, estimular o protagonismo mesmo dos educandos, sabe? De que eles possam estar ali construindo, fazendo esse método conforme a realidade de cada território, conforme a realidade de cada público, e entendendo que, assim, esses movimentos, essas organizações populares, a gente continua tomando como referência, né, o conhecimento prévio desses territórios, né, desses educandos. Então, assim, levar em consideração, né, essas experiências, essas vivências dessas pessoas, desses grupos sociais, né, desses movimentos sociais, na busca, né, da melhoria da saúde, é a forma que a gente entende que é para poder estar conduzindo esses encontros e fortalecendo essa metodologia que foi proposta pelo grupo, pelo próprio programa, mas e ajustando a realidade de cada território. Então, entendendo que esse cuidado, né, ainda mais tendo como a educação popular, né, em saúde como referência, ele vai ser construído, né, de uma forma compartilhada, né, de acordo com os interesses mesmo, né, entre os educandos, os educadores, né, quem cuida, quem é cuidado, enfim, como uma forma de estar promovendo mesmo essa autonomia, né, desses sujeitos e visando a emancipação, né, desses educandos. E eu penso que um pouco do que a Norma trouxe foi algo até que a gente estava conversando também com os educadores ontem, que a gente teve uma reunião com eles, que, assim, né, essa articulação, né, com os conselhos de direitos, com os serviços institucionais, né, como a Secretaria de Saúde, as próprias UBSs, é algo que a gente vai estar pactuando juntamente com os próprios movimentos sociais, porque essa articulação ela vai precisar ocorrer local, né, no local. E aí, esse contato desses movimentos sociais com essas instituições
A gente, inclusive, se propôs a estar junto com eles, até para poder estar fazendo essa articulação, para ver o que a gente consegue estar viabilizando desses territórios, até porque, como a Adriana trouxe, vai haver encontros em que essas visitas, né, nessas instituições, como CRAS, CREAS, UBS, escola, elas vão precisar acontecer, e a gente entende também que, na verdade, essa articulação ela já acontece, né, porque se dentro do território o movimento social ele já está ali, né, com algumas ações nesse território, esse movimento ele já é conhecido. Então, assim como os próprios educadores e os educandos. Então, a gente acredita que vai haver os embates, né, os desafios, as dificuldades, mas que a gente entende que eles podem estar sendo superados aí de acordo com o que a gente poder estar construindo aí nessas articulações. Eu acho que é mais ou menos isso, gente. Então, aqui a gente trabalhou muito com a metodologia da cartografia em cada território. Nós trabalhava o tema e colocava a cartografia de como, de acordo de cada território, cada realidade das pessoas, e acho que deu muito certo, porque a gente descobriu que tinha esgoto a céu aberto, casos de fome, tudo pela cartografia, coisa que às vezes a gente nem sabe que existia ainda. E isso ajudou, foi o ponto que mais a gente trabalhou, foi esse sistema a partir da cartografia, a partir do levantamento de cada território. E também a questão dos conselhos municipal, quando a gente chegou no começo, para a gente ir participar do conselho com a turma, teve muitas dúvidas a partir do lado deles, como veio até uma pergunta, será que vocês não estão trabalhando de forma clandestina? É perigoso. E a gente tem que respirar e contar até 10, né? E dizer, não, meu amigo, eu vou explicar, é assim, tire saber, vamos. E é normal essa dúvida, ter essa dúvida, porque é uma coisa nova, ainda mais aqui na nossa cidade, que nunca chegou o Edpop SUS, agora é a primeira vez do Edpop SUS, então tinha essa desconfiança. E a gente conversar com a pessoa, explicar a pessoa, ir tirar saber e voltar a procurar a gente. Não, é assim mesmo, e agora a gente criou laços com o presidente do conselho, que qualquer reunião agora ele manda e vamos participar, e sempre colaborando até nas nossas ações, ele está junto. Então, muitas vezes, a gente tem que criar esse laço com um entendimento. Até na UBS, a gente chegou, eu fui lá, conversei, marcamos horário, expliquei, e foi acolhido com a maior amorosidade, tirou dúvida dos educandos. Então, eu acho que, às vezes, é tudo no sentido de você conversar, de você explicar, tirar saber, não, porque muitas das vezes as UBS, elas têm, e também tem que estar tomando todo esse cuidado, né? Eu acho que é isso. Meus educandos querem falar um pouquinho da experiência deles, que eu acho bem importante, eles estão meio envergonhadinhos, mas vão falar. Então, boa noite, meu nome é Rafaela e tenho 19 anos, então esse curso ele está sendo uma coisa bem nova para mim e eu estou tendo bastante aprendizado e eu sei que nós somos um coletivo forte que nós vamos lutar pelo melhor. E sei que todo mundo também aqui também é uma coisa nova, né? Um curso que nós estamos tendo bastante aprendizado e é isso. É pouco, mas é especial. Obrigada. Muito bem, prazer, meu nome é Alessandro, faço parte da turma da Franciele e venho aqui trazer que o curso do Agipop SUS tem um significado muito positivo para nós como sociedade, né, porque tem muitas questões assim que a gente às vezes nem imagina que acontece, que se passa na vida das pessoas e tem aquela necessidade, né,
Então, eu acho que o curso, além de nos ensinar que existem essas possibilidades, também abre as portas para a gente, abre os nossos olhos, né, para a gente olhar mais adiante e descobrir outras necessidades, né, que às vezes não são ditas, não são faladas, mas estão lá. Nos torna uma sociedade também, né, que hoje em dia todo mundo vive muito a individualidade, né, cada um pensa ao seu lado, quer viver no seu sentido ali, mas às vezes a pessoa que está do lado está precisando, e eu acho que o curso da Agipop SUS trouxe uma união para todos, e dentro de, nem para a gente aqui que participa, né, dentro de apenas cinco dias que a gente teve presente, né, fazendo o curso, trouxe muitos momentos, né, felizes, de alegria, momentos em que a gente conheceu mais um ao outro, pôde se aproximar e nos faz ter mais empatia, né, um pelo outro e analisar de diversas formas, às vezes até o mesmo problema, a mesma questão, e trazer soluções, né, para tudo isso, porque eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com a mente diferente, a cabeça diferente, para tentar ajudar o próximo, para fazer ser melhor. E era isso, minha parte. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Gisilene. Quando a Fran me convidou para fazer esse curso, eu questionei ela sobre o assunto. Por quê? Porque eu gosto de assuntos pertinentes. Então, ela me contou como que era e tal, né, sobre o que ia ser tratado. Aí eu falei, respondi a ela, então eu vou participar porque é um assunto interessante, que ajuda o outro, né? Você não aprende só para si, você aprende para você, para passar para o outro. Você consegue ajudar o outro de várias formas, né? Consegue se ajudar e ajudar o outro de várias formas. E durante o curso, a gente foi intercalando isso, né? Tipo, ajudando a si mesmo e ajudando o outro. Que é uma coisa, né, que hoje em dia o ser humano precisa disso. Além dele se ajudar, além dele ser ajudado, ele precisa ajudar o outro, né? Aí, todos os assuntos bem pertinentes, né? E que deu para a gente trabalhar numa coletividade bem ampla. E tanto é que quando surgiu também agora o EdPop, né? Aí a gente colocou para ela lá, porque a inscrição ia e não continuava, a bendita da inscrição, né? A gente queria, tipo, como que eu digo, Fran? Assim, tipo, dar continuidade naquilo que a gente já conseguiu até aqui, e a gente quer dar continuidade a isso, né? Tipo, eu sou uma que eu quero dar continuidade a isso. Então, até vocês falaram sobre que no começo da inscrição lá, ele era restrito aos trabalhadores da saúde, né? Então, agora fiquei muito feliz porque foi... tipo, ampliou o tempo das inscrições e a gente, acredito eu, que a gente vai conseguir entrar, né? Espero. E é isso que a gente quer, dar continuidade ao que a gente já veio até aqui e dar continuidade no que a gente pode aprender ainda mais. É isso. Acho que da parte da gente é isso. E gratidão. Obrigada, Fran. Obrigada mesmo. Foi muito importante ouvir vocês todos, viu, pessoal? Agradeço demais.
A Thalita pergunta se o AGPOP SUS é ofertado em todos os estados. Sim, Thalita, essa primeira edição do AGPOP SUS conseguiu contemplar todos os estados. Eu não posso dizer para você todos os municípios, porque depende do edital qual foi o movimento contemplado, né? Aqui no Paraná, por exemplo, essa turma que a Fran fala é do município da região central do estado do Paraná, mas o Paraná tem 23 turmas, e 3 que vão iniciar logo, então vão totalizar 26 turmas no Paraná. O Rio, a Fábio trouxe o cenário dela, né, Fábio? Então, é outra forma. Imagina. Mais alguém? Eu sei que a Estela tinha pedido fala, mas ela precisou se retirar. Estela é uma grande companheira. Fiquei muito feliz com uma informação que, eu não sei se o seu Vino está aí na sala ainda, se ele quiser fazer a fala, fica à vontade, e os demais que se manifestaram aqui no chat, né, primeiro elogiando, né, parabenizando as exposições, as apresentações de gente de vários lugares. Francisca, que é conselheira estadual de saúde lá do Ceará, que bom que você está conosco. Boa noite a todos e todas. Vocês me conhecem, eu já sou ex-AGPOP SUS. E, gente, vocês estão no caminho certo. Vocês estão fazendo as práticas corretas. Eu admirei a todos que estão participando. Admirei a todas as falas, todos que se antecederam estão mesmo no caminho certo, as que estão trabalhando, os conselhos locais de saúde é justamente o nosso principal objetivo no momento, fortalecer os conselhos locais de saúde. Como se faz? Da maneira que a Fabiana falou, porque nós somos o quê? A sociedade civil organizada. Se vocês querem chegar aos quilombolas, existe o representante. Se vocês querem chegar aos indígenas, existe os representantes. Todos os territórios, todas as minorias têm suas representações. E eles, enquanto nós estamos lutando pelo SUS de alta complexidade, eles estão lutando para que nos seus territórios tenha uma UBS. Eles estão lutando para que eles tenham um carro que seja do distrito sanitário, para quando houver uma emergência, ir para um hospital que seja um hospital de referência, que possa atender aquela comunidade que está necessitando. Então, no momento, é isso, todas as nossas propostas que nós trabalhamos na conferência de gestão de saúde do trabalhador e da trabalhadora, trabalhamos agora, né, na conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora, sim, trabalhamos. Todas as nossas propostas vêm de onde? Vêm dos conselhos locais de saúde, que é justamente os que mais precisam. De onde, quando nós trabalhamos os determinantes sociais, quem não sabe o que é o saneamento básico? Justamente as pessoas mais necessitadas, mais carentes, de periferias, de conselhos locais de saúde, essas pessoas é que podem nos ajudar a concluir a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nós tivemos agora no Ceará um encontro no dia 10, 11 e 12, no SESC de Parana, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Então, nós tivemos 60 comunidades quilombolas. Ao todo, tinha 300 pessoas. Por quê? Fizemos isso? Porque a gente não pode entrar no território deles
sem que a gente respeite sua cultura, suas crenças, suas matrizes africanas, que você respeite a sua religiosidade, a sua espiritualidade, que você respeite a medicina popular que eles fazem, né? A farmácia viva, que é tão rica para eles, sempre foi o que salvou a comunidade, as rezadeiras, as parteiras, as benzedeiras, todas essas pessoas a gente pode conhecer pessoalmente, porque nós estamos querendo fazer uma cartilha como se cuidar dos quilombolas. Quem vai dizer o que é que se quer, como se quer, da maneira que se quer, são eles. E a turma da Educação Popular e Saúde é o pessoal mais preparado que tem para chegar nas comunidades, respeitar os troncos velhos, perguntar quem são as pessoas mais velhas daquele local, conhecer aquela história e poder vivenciar. É só uma troca de experiência. A gente vai mais aprender do que mesmo ensinar. Mas uma coisa eu te digo, é justamente a educação popular em saúde que vai realizar a equidade nesses territórios, porque não existe equidade sem ser dentro do SUS. Não existe. Então, para que exista, precisa de quê? De uma rede. Vamos fortalecer a atenção primária, certo? Tudo isso, vamos fortalecer o trabalho dos agentes comunitários de saúde e como também nós vamos precisar da experiência deles, vamos precisar deles para entrar naqueles territórios e por aí vai, gente. É o momento da gente poder realizar um trabalho em que essas pessoas saiam dos seus cantinhos e venham realmente para dentro da sociedade falar sobre as suas dores, porque nada de mim sem mim, só eles é quem sabem falar o que eles precisam. É isso. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, Francisca, muito obrigada pela sua contribuição. Aqui no chat a gente também viu uma fala aqui da Ana Lúcia. A Ana Lúcia é educadora de uma turma de Caingangue. Ana, se você quiser falar, fica à vontade. Eu vou falar rapidinho. Tá bom. Eu não consegui escrever tudo o que eu queria colocar no chat. Pode falar à vontade. Obrigada. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia, sou indígena Guarani, eu tenho turma de educando aqui em Londrina, com comunidade Caingangue, né? Eles estão numa ocupação do território aqui dentro da cidade de Londrina, e tem sido um desafio trabalhar com eles, porque são outro povo, né? E apesar de eu ser indígena, eu não sou daquele povo. Então, eles têm suas línguas próprias, né, materna, eles são muito menos comunicativos que os Guarani, então isso está sendo desafioso para mim, né, fazer esse trabalho com eles, mas ao mesmo tempo, como a Francisca colocou, né, eu estou aprendendo muito com eles também, né, nessa questão de aprender junto, ouvir junto. Então, a dinâmica do trabalho deles são diferentes, né, então o trabalho que a Fabiana e a Franciele vem fazendo, me dá força que vai sair alguma coisa boa daqui também, né? Porque o meu medo é isso. Será que vai sair alguma coisa aqui, né? Porque aqui eles são muito abandonados, né? Do município, da questão da saúde, da educação, da questão do direito, eles são assim totalmente abandonados, eles não têm nenhum vínculo com a rede de saúde, não tem nenhum vínculo com a prefeitura ou qualquer coisa relacionado a essa aproximação, né, dos direitos. Então, isso tem me afetado bastante, né? Eu tenho discutido com algumas jovens que estão tentando se movimentar, o que a gente pode fazer, por onde a gente pode começar. E eu sinto que eles têm muito medo, assim, um medo muito grande de
de se colocar nesse lugar. E aí ouvir vocês, assim, ouvir a experiência de vocês está sendo fortalecedor. Então, eu só quero agradecer mesmo por ouvir a experiência de vocês também. Obrigada. Ô, Ana, nós que agradecemos a sua contribuição, viu? Realmente, cada turma tem um desafio próprio, né? De acordo com a realidade. E eu conheci a sua turma, eu sei o quanto você tem se dedicado, né? Então, eu fico muito feliz de saber que você se sente motivada, né? Te dá ânimo a partir das experiências que as outras companheiras compartilham aqui conosco. Agradecer a presença de vários educadores que estão aqui na sala e educandos, né? Sueli Correia trouxe aqui, coordenadora, a Rose Fonseca, que é educadora em Sergipe, né? Agradecer essas contribuições. A Silvino falou que vão se reunir agora, dia 15, 16 e 17, para tratar da PNEP-SUS, no Rio Grande do Sul. Que bom que tem... a Maria Costa está entrando, que ela é lá de Araxá, também educadora. Então, que bom que Silvino traz isso para a gente. Essa é uma questão importante, que depois do golpe de 16 se interrompeu, né, os esforços voltados à política da PNEP-SUS, e está retomando, né, depois da chegada do presidente Lula, né, um governo democrático, a gente está conseguindo aí dar uns passos, mas isso se faz muitas mãos e mãos dadas, né? Então, existem divergências, existem desafios, mas a gente precisa trazer o nosso olhar para aquilo que é convergente, né? Aquilo que todos nós temos o mesmo objetivo. Como o Frei Beto falou, a gente precisa dar as mãos e não largar essas mãos, né? Então, essa é uma fala que ele fez num dos encontros de educação permanente, que é muito expressiva, muito forte, e que realmente a gente consegue dirimir nossas diferenças para se fortalecer em torno de um objetivo comum. E quando a gente fortalece a política de educação popular em saúde, parece que é algo muito institucionalizado, muito burocratizado, né? Mas quando a gente escuta um educando que ele tem que se deslocar, por exemplo, ele mora numa comunidade indígena, precisa pegar barco e ir lá para Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, para chegar até o município de Matinhos, para poder participar dessa formação, a gente entende que se esse recurso público não existisse, ele nunca ia participar desse processo. Então, a gente precisa dessas políticas públicas que viabilizem esse fortalecimento das comunidades de base. Então, a gente tem que olhar, claro, a gente tem que, não é tudo perfeito, tem muita coisa para melhorar, mas a gente precisa valorizar, compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Adriana? Oi. Eu gostaria de Norma. perguntar uma coisa, porque ouvindo a Francisca aí, falando da experiência do Ceará, eu sei que lá no Ceará, essa questão, né, porque da política se organizar a nível local, voltada para as necessidades e para a realidade do local, eu sei que Ceará tem experiência de uma política até construída lá, institucionalizada lá no Ceará. E aí eu acho que Recife tem também, a Val, que estava aqui também, a Valdenez, eu sei que também tem uma política municipal em São Carlos. Aí, com esse comentário do Silvino, eu fiquei até curiosa de saber se lá no Sul, que ele estava falando de fortalecimento da política, se ele está falando da nacional, a expressão da nacional a nível local, ou se eles têm também, como a gente está discutindo um pouco os desafios da política, queria saber se alguém aqui sabe de mais alguma experiência de políticas construídas de educação popular em saúde no nível local, que já estão instituídas e formalmente. Fiquei com essa curiosidade, já que a gente está discutindo os desafios, né, da implementação da política. Eu conheço do Espírito Santo, né? O ICEP tem um trabalho de educação popular em saúde bem interessante, né? Do Espírito Santo eu conheço essa iniciativa. Do Silvino, talvez também ele esteja mencionando
a questão do curso de especialização em educação popular e saúde, né? Que vai ter, sim, o seu segundo encontro lá na região de Porto Alegre, e o seu Vino está participando desse processo, né? Mas mais que isso, do Comitê Nacional, né? Que foi constituído e que a gente está aí também retomando com esse comitê, da qual o CEAL, que ele faz parte, também é um dos representantes. Acho que o seu Vino se retirou. Talvez Camila possa compartilhar com a gente. Ela levantou a mãozinha aqui, ela pode contar para a gente um pouco mais, porque ela está transitando naquele espaço lá de Brasília, do Conselho Nacional de Saúde, né? Vai poder trazer para a gente novidade. Ô, Camila, que bom que você chegou, companheira. Fala lá. Oi, companheira Adriana. Primeiro, parabenizar, né, você aí pela iniciativa. Tá, estou acompanhando aqui, tá ótimo, né? Da voz, né? O pessoal que está trabalhando aí no nosso grandioso AGPOP SUS. Muito bom, viu? Parabéns, meninas. Amei conhecer vocês e escutar a história de vocês. Desculpa pelo atraso, é que eu estava em uma outra reunião aqui, que a gente está, enquanto ANEPS, né, também participando do Comitê para a Construção da Política Nacional da População em Situação de Rua. Né? Aproveito já para dar esse informe, né? Estamos nas oficinas regionais, né? Infelizmente, temos que construir essa política, não gostaria de estar construindo essa política, né? Porque nós achamos que ninguém deveria estar nas ruas, né? Mas, infelizmente, temos que lidar com essa realidade, né? E construir uma política para essas pessoas. Só falta essa política agora, dentro das políticas de equidade, né, do SUS, né, onde nós já temos a política de educação popular em saúde. Tá, então, rapidamente, meu nome é Camila, para quem não me conhece, né, me chamo Camila Sarmento, sou educadora popular, e faço parte da ANEPS, que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, né? A ANEPS existe desde 2003 e vem participando ativamente de todos esses processos, né, de construção da política de educação popular em saúde, do EDPOP SUS, do AGPOP SUS, né, e também a gente está com a especialização de educação popular em saúde, aí que já está acontecendo, tá? Estamos fazendo muitas coisas, né, diante desse nosso objetivo de construir uma grande rede de educadoras e educadores populares em saúde e retomar os nossos trabalhos de base, né? E dentro desse desafio, eu estou representando a ANEPS lá no Conselho Nacional de Saúde, por isso que a Adriana, né, me chamou desse lugar da institucionalidade, não está fácil, tá, gente? Infelizmente, né, a gente tem o governo progressista, mas, como a Adriana diz, a gente está andando com o programa judicializado, nós não temos maioria, né, na Câmara nem no Senado, então está bem difícil, mas juntas, juntos e juntos, né, vamos esperançar e venceremos. Né? A democracia tem que falar mais forte, a gente precisa se unir cada vez mais nessa perspectiva. Então, Norma, diante da tua pergunta, recentemente foi construída a política municipal de Recife, tá? Eu sou natural de Maceió, acho que eu te conheço, Norma, tu não me é estranha. Tem umas carinhas, estou vendo a Hernande aqui também, né? Algumas pessoas que não me são estranhas. Recentemente teve essa construção, né? Eu sou natural de Maceió, Alagoas, onde eu estou atualmente, mas estava morando em Recife por causa do doutorado, que ainda estou nessa labuta, mas recentemente, né, foi publicada a política municipal de Recife. Aí, se tu quiser, a mais recente que nós temos, ficou muito bacana a construção, né? A ANEPS Pernambuco fez parte também da construção, junto a outros coletivos, tá certo? E aí eu posso te colocar em contato com as companheiras e os companheiros que participaram da construção. E dentro dos desafios, eu penso, e eu venho debatendo isso para dentro do CNS, é o orçamento, né? Porque, assim, a gente luta muito para construir as políticas, mas a gente não tem vinculação orçamentária, né? Foi uma coisa que a gente colocou no Plano Nacional de Saúde,
né, a vinculação orçamentária para a Política Nacional da Educação Popular em Saúde. Tá? A gente precisa dessa vinculação orçamentária até para que esse orçamento, já que a maior parte do orçamento federal está, quer dizer, a maior parte do orçamento da União está concentrada a nível federal, deixa eu me corrigir, né? A gente precisa ter vinculação orçamentária e destinação de recursos para a implantação da política nos municípios, né? Os estados também hoje assumem a maior responsabilidade da educação e saúde, né? Então, a gente precisa avançar com relação ao orçamento, bem como as políticas de equidade. Quais são elas, né? A política LGBT, APN+, né? A de Campo, Florestas e Água, da população negra, quilombola, indígena. Todas essas políticas também, da pasta de equidades, eu também não tenho orçamento, né? Bem como a própria política de educação permanente, né? Boa parte do financiamento dessas políticas vai indo para o PROAD-SUS e para instituições filantrópicas estarem bancando a formação dos nossos trabalhadores, né, do Sistema Único de Saúde, né? Então, esse dinheiro, ele está indo... Professora Cleonice, é você, né? Bem como que satisfação ver você por aqui. Bem como esse orçamento, ele está indo muito para o Albert Einstein, para o Oswald Cruz, para o Sírio-Libanês, né? Trabalhando com a formação dos trabalhadores do SUS no disfarce das metodologias ativas, né? E a gente tem que estar atento a isso, e a gente tem que lutar para que esse recurso, a gente passou agora, me corta se eu me estender, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. A gente colocou até agora na Conferência Nacional de Gestão, Trabalho e Educação na Saúde, houve uma mobilização forte das escolas do SUS com relação a isso, né? A gente precisa que o nosso orçamento vá para a rede nacional de escolas do SUS. Nós temos as escolas do SUS. Nós não precisamos de rede filantrópica via PROAD-SUS. Eu sempre denuncio isso e vou continuar denunciando. Já sei que eu não vou ser selecionada em mais nenhuma seleção de tutoria, mas eu vou continuar denunciando isso, né? A gente precisa ter orçamento, né? Ter orçamento, a gente precisa debater a dívida pública brasileira, né? Porque mais da metade do nosso orçamento vai para o pagamento das dívidas interna e interna, do capital estrangeiro internacional. Inclusive, essa é uma pauta de centralidade nossa, né, que nos unifica, tá? Isso realmente é um grande desafio, a disputa orçamentária. Inclusive, a gente está tendo que andar com as políticas através de emenda parlamentar, né? Atualmente, está cada vez pior, né? Então, agora o orçamento que está indo para as emendas parlamentares chega a ser maior do que o orçamento do Ministério da Saúde, né? Então, assim, eu vou ter que agora tocar a política pública, inclusive vários projetos da Fiocruz são feitos através de emendas parlamentares, né? E é isso que... quando é que a gente vai mudar isso, né? Então, agora em agosto, nós vamos ter a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Eu vou falar o contrário, que eu já botei isso, que eu sou contra. É da trabalhadora e do trabalhador, porque botaram o do antes, sabe? Aí eu fico perturbando o povo lá. Então, a política, né, a Conferência Nacional. Estamos agora nas etapas das conferências livres, já passamos por várias conferências livres, né, de várias temáticas, estamos indo rumo à nacional para levar a pauta da classe trabalhadora, porque nós precisamos nos unificar novamente enquanto classe trabalhadora, né, não desconsiderando o debate e da interseccionalidade, né? Interseccionalizar classe, gênero e raça, porque outro desafio grande é a fragmentação, né? Nós estamos nos fragmentando demais dentro da gente. Eu escutei a companheira indígena, né, Guarani, que acabou de falar, né? Compreendo a dificuldade que ela traz, mas eu penso que esse é outro desafio, né? Como nós vamos quebrar essa fragmentação dentro de nós, né? Porque apesar de termos culturas diferentes, né, como é que a gente vai se unificar dentro da nossa diferença,
né, para não produzir desigualdade, né? Então, esse é um outro desafio gigantesco que estamos enfrentando, né, no cenário atual. E o AGPOP SUS ele é essa potência, né, porque finalmente tivemos a ousadia de pensar um programa direto para os movimentos sociais. Por quê? O EDPOP SUS, para operar o EDPOP, eu preciso de secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Porque é formação de trabalhadores. Aí eu vou dar o exemplo do meu estado, Alagoas, tá certo? O estado de Alagoas nunca aceitou o convênio com o EDPOP SUS. Nunca. E nenhum município do estado de Alagoas, né? Alagoas está terrível. Maceió, então, nem se fala, né? Só vou dar o exemplo que Arthur Lira é de Alagoas, certo? Só para lembrar, hein? O Collor, que foi preso agora, é de Alagoas, mas tivemos essa vitória, vamos ver se ele vai ficar lá dentro, entendeu? E vários outros, né? Então, assim, com o AGPOP SUS, nós, Alagoas, tivemos a possibilidade, né, de estar com 23 turmas no estado, sem depender da instituição, né? Estado, porque não vamos esquecer que o nosso estado sempre foi capitalista, né? Então, eu penso que essa é a potência da AGPOP SUS, né? Da gente conseguir se articular diretamente com os movimentos sociais que estão em luta de maneira extintuinte, né? E como a gente vai fortalecer cada vez mais esses movimentos que foram tão combativos durante a pandemia, tá certo? Porque não tem só a AGPOP SUS, né? Tem as cozinhas solidárias, os bancos, ou seja, tudo que foi construído pela militância durante a pandemia, e a gente precisa manter isso, a gente não pode deixar essa chama apagar, né? Então, acho que a AGPOP SUS tem essa grande função, né, de fortalecer a nossa saúde popular, o nosso movimento de base em defesa do SUS e da vida, né, que é a nossa maior defesa. Eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu me estendi demais, mas o pouco que eu escutei vocês, eu já estava aqui empolgada para falar, tá certo? E sigamos. Obrigada, Camila. Acho que você traz alguns pontos importantes, assim, de uma análise de conjuntura, né, para a gente entender o quanto a gente está sendo resistência em tocar a AGPOP SUS, EDPOP SUS e tantas outras iniciativas aí de fortalecimento da PNEFS, né? Então, obrigada por esse cenário que você traz para a gente, que nem sempre é uma coisa fácil de se compreender, né? Nem sempre é fácil, né? Mas que bom. Obrigada pela contribuição. Mais alguém quer fazer algum comentário, algum compartilhamento? A gente quer aqui também registrar que a gente está honrado, né, de receber cada um que veio hoje para essa roda, né, pessoas com mais ou menos trajetória dentro da educação popular em saúde, mas que certamente têm afinidade, que acredita, né, que tenta ter algum tipo de iniciativa que possa dar voz ao povo, né, à comunidade, ao povo dentro dos seus territórios. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, nesse sentido, pela hora, né, Norma, eu vou passar a palavra para a Norma, para fazer uma fala de despedida em nome da rede EPS, e passar a fala também antes, Norma, de você, se a Fabiana quiser se despedir, né, a Fran também, os educandos que estão, se vocês quiserem fazer alguma fala aí no final, e na sequência eu já deixo contigo, Norma, para a gente estar encerrando, tá bom? Obrigada, Camila. Eu gostaria só mesmo, mais uma vez, estar agradecendo aí a Adriana pelo convite, agradecer a cada um que se dispôs a estar aqui com a gente, né, nesse tempo, e que a gente siga aí firme, né, de mãos dadas e sem soltar as nossas mãos. Muito obrigada, gente, e foi muito bom todo esse compartilhar de experiência e como que a gente sai fortalecido, né, desses encontros, sabe? Dá aquele ânimo, aquele renovo, aquele fôlego para a gente poder continuar seguindo e resistindo aqui dentro dos nossos territórios. Obrigada, gente.
Nós também aqui queremos agradecer essa oportunidade de estar falando da nossa experiência e também escutar tantas outras experiências, né? Gratidão. Bom, gente, eu vou falar aqui umas palavrinhas, mas eu queria que o Rogério encerrasse, falasse depois de mim, tá? Agradecer, dizer que foi muito bom, muito esperançoso escutar essas falas, essas iniciativas, essa garra toda. Dizer que é um momento realmente de resistência e que hoje, essa noite, foi uma inspiração para todos nós que estamos aí batalhando na resistência para a construção dessa política. Muitas falas aqui lembraram o momento, né, da pandemia, em que a educação popular resistiu. Eu acho que eu conheço a Camila, é de um desses movimentos de resistência, que foi o SUS nas ruas, que a gente participava lá. Mas é isso. Então, dizer que foi inspirador, agradecer muito a Adriana, que ficou aí com essa competência de organizar esse momento, e dizer que estamos juntos aí nessa luta, trocando e construindo esse caminho aí que a gente quer para fortalecer a nossa política, tá? E agora eu deixo aí para o Rogério encerrar nosso encontro de hoje. Eu só vou agradecer, eu não quero encerrar não, Norma, acho que você encerrou bem, eu fiz a abertura e está muito bem encerrado por ti, eu quero só agradecer mesmo e dizer que foi fantástico, muito bom. Obrigada, Rogério, caso alguém queira fazer parte, entrar para o nosso grupo da rede, como é que faz? Bem lembrado, Hernandes. Lembrado. A gente tem um grupo de e-mails, né? Que eu estou sem o endereço aqui. Você tem ele aí, Hernandes? Eu estou sem o endereço de cabeça. Mas não tenho, não, mas eu vou procurar aqui e coloco no chat, tá? É um grupo pelo Google Groups. Vocês conseguem entrar mandando uma mensagem para lá, né? Faz uma apresentaçãozinha e consegue entrar por lá. A partir da entrada pelo grupo de e-mail, se quiser deixar o telefone, a gente também tem um grupo de WhatsApp, e aí a gente consegue colocar no grupo de WhatsApp. Grupos de e-mail são para discussões um pouquinho maiores, né, que a gente pode levar um tempo maior, tá botando mais essa discussão um pouco mais densa, e no WhatsApp a gente vai falando de forma mais rápida, mais fluida, né, nesse dia a dia e nessa correria, né, adaptando aí o que a gente tem de tecnologia mais moderna para uma coisa mais veloz. Mas eu, particularmente, pessoalmente, gosto muito do de e-mail, que a gente consegue dar essa profundidade maior, né? Então, acho que vale a pena quem tiver com vontade de estar aí trocando com a gente, conversando com a gente, trazendo as experiências, né? Às vezes, também procurando um apoio em pessoas de outros lugares, porque a vida não é fácil, a vida é difícil mesmo, a gente sabe. Então, acho que vale super a pena. Né? A Francisca botou aqui tanto o telefone como o e-mail, como o telefone eu consigo te botar já no grupo agora, e com e-mail também. E é isso. Mesmo. Obrigada, Rogério. De nada. Eu vi que tinha levantado a mão alguém e eu não passei a palavra, mas eu não me recordo. Eu acho que era Maria, alguma coisa, se não me engano. Quer fazer alguma fala, Maria? Maria Costa. Isso. Será que ela está na sala ainda? Não. Olha lá, pode falar. Boa noite. É só que eu não me apresentei, eu achei muito bom ouvir. Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Eu sou de Uberlândia, né, Minas Gerais, e estou fazendo curso de AGPOPs em Araxá, porque não teve aqui em Uberlândia ainda, e me convidaram para fazer lá em Araxá, e eu estou indo para lá. Inclusive, depois de amanhã, a gente tem já o penúltimo encontro, né? Eu falo a penúltima aula, porque cada vez que eu vou, parece que eu estou aprendendo a 5ª, 7ª, 8ª série, tudo junto. Porque quando fala de saúde, eu acho que a gente tem que lutar para entender e para ajudar, como se a gente fosse matar uma fome, né? Não só da gente, muitas outras pessoas. Então, era só isso que eu queria falar para não atrapalhar.
não atrasar, tá bom? Foi muito bom. Fechou com chave de ouro, Maria. Obrigada. Fechou com chave de ouro, Maria. Obrigada. Que lindo, muito obrigada. Olha, foi incrível ouvi-los, né? Acho que essa vivência, essa experiência para a gente é encantadora, né? E aí a gente segue provocando encantamentos e esperançando na educação popular em saúde. A proposta dessa roda, ela foi construída coletivamente, agradeço quem sinalizou meu nome, mas eu estou aqui hoje só fazendo a mediação da roda, né? Isso foi uma contribuição de vários companheiras e companheiros, e a indicação dessas convidadas maravilhosas aí, que trouxeram para a gente vários elementos para a gente fazer uma reflexão aqui juntas e juntos. Então, pessoal, muito obrigada. Um bom descanso a todos, que estejamos aqui nos encontrando na próxima roda. Né, Rogério? Isso aí, guardamos Isso, todos. até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Maria noite. me fez lembrar da música que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso aí. Maria. Aí. Verdade. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.